Vocês não chegou a conhecê-la pessoalmente? Olha, aqui que a gente não tem nenhuma foto dela, porque não chegamos a tirar, sabe? Tem, mas em outros lugares. Ela era uma pessoa assim. Ela era uma menina de cor escura, sabe? Ela era negra, do cabelo, vocês sabem como é que é, não penteava, não tinha tamanho, sabe? Só vivia baixinho. Era uma moça bonita, jovem. Jovem, uma morena muito bonita, muito simpática, calma. Não, ela tinha, ela era não era, como se diz outra, ela era uma mulher de aparência, né? Assim, completamente bonita não, mas ela era de aparência. Não era feio de jogar fora, mas, né, não era bonita, né? Porque tinha pelo cabelo, né? Não era uma morena feia, não era, sabe? Bem escura, uma morena bem escura, mas uns traços finos, sabe? Um cabelo bem curtinho, um sorriso bem definido, os dentes muito bonitos, clarinhos. Eu não me lembro, era o tipo de sandália que ela usava, isso eu não me lembro. Ela calçava 38, ela vestia acho que 42 na época. Ela não era muito gorda, não era muito magra e nem muito alta. Morena, quase mais pro lado de negra, né? Assim, como se diz o ditado, não sei se está errado falar, mas o conhecimento que eu tenho era esse. Ela chegou na minha casa, levei ela até minha casa. Aí ela falou assim pra mim que não tinha onde morar. Aí eu fui levar ela pra morar com a gente. Só que aí nesse período que ela morou com a gente, ela fez um monte de coisa errada que eu não gostei, entendeu? Aí um dia eu falei pra ela, olha, Lili, não dá pra você morar mais com a gente. Aí no que ela foi embora, ela começou a trabalhar com essa menina. Porque ela era uma moça que tinha força para trabalhar e trabalhava muito bem. Qualquer casa que ela chegava, ela ia ser bem aceita, porque ela era muito caprichosa. Não, eu conheci justamente no bar lá. É garota de ponto, sinceramente, de verdade. Se era uma coisa assim que ela fazia depois que ela saiu da minha casa. Eu não lembro dela no bar da Dona Amélia, não lembro. Sequer eu mesmo nunca fui de entrar dentro do bar dela, sabe? Eu nunca fui de entrar. Ela também, eu sei que ela trabalhava vizinho da casa dela lá, sabe? Ela trabalhava. Agora, se ela era de ir lá, assim, fazer programa, esse tipo de coisa, isso é vocês, eu não sei explicar. Ela falou para mim que ela tinha sido criada por uma mulher de Anápolis e que ela sofreu muito na mão dessa mulher. Isso ela me contou, que ela sofreu muito porque essa mulher era alcoólatra e batia muito nela. Então, assim, que ela considerava que ela não tinha família, que ela nunca conheceu os pais e a única pessoa que cuidou dela foi essa mulher e essa mulher causou também traumas na vida dela. Uma hora ela contava uma história e outra hora ela contava outra. Ela falava que a mãe a expulsou de casa por causa do padrasto. Outra hora ela falava que fugiu de casa porque o padrasto queria estuprar ela. Era essa a história que ela falava. Deus ali foi uma vítima de estupro, né? No ano de 96, se não me engano. Ela estava sozinha em casa, quando o Nego Vila, que era um cara bem conhecido, havia entrado na casa e abordou ela na porta da cozinha. E ele agrediu ela muito, tanto que no inquérito, no processo, você pode ver as fotos, a casa toda, ele colocou abaixo, né? Quebrou espelhos, ele ameaçou ela, cortou, fez vários cortes no corpo dela. No que eu vim, eu topei com o Nego Vila no caminho. Ele estava com a camisa suja de feijão, a roupa toda brelhada, a calça arregaçada bem no meio das pernas. Eu passei por ele, cumprimentei e vim embora, né? Quando eu cheguei, o vizinho falou, olha, eu vi o Nego Vila saindo daí de dentro da casa. Quando eu entrei, eu encontrei ela caída perto do tanque, no bequinho, sem roupa, sem nada, mas ela estava com o cabelo da cabeça cortada de faca, a sobrancelha. Ela tinha uns machucados assim, pós o seio, assim, parece que era mordido nas costas, tudo quanto era coisa, sabe? Sei lá, ela tinha umas coisas brancas, parecia cola, eu não sei se era cola, sabe? Não peguei nela para poder ver, só fiz cobrir ela. Mas a casa estava em petição de horrorizada. Aí depois eu perguntei pra ela, mas por que essa panela de feijão? O que vocês fizeram? Sabe, essa panela de feijão, esse cara foi pra jogar em você? Ela disse que não, que ela que tentou jogar nele. Mas ele estava com outro colega. Justamente o cara que estrupou a mulher é outra pessoa. Mas como ele estava junto, ele só fez abrir a panela e comer o feijão. Ele chegou a comentar que estava num bar próximo, né, à residência dela, a residência que ela trabalhava. Ele estava no bar e ele
nesse dia ele bebeu muito nesse bar. Ele tinha bebido muito. E ele disse que só lembra que ele foi pedir para ela lá um prato de comida, certo? Mas que depois que, quando ele viu que não, que ele se deparou com a situação, ele já estava preso aqui. Olha, para ser bem sincera, eu acho que ela jogou o feijão quente nela, aqui assim. Aí então tava, como a pele dela era negra, tava aquela marca muito esquisita, sabe? E teve uns lugares que parece que ela passou a tesoura, assim, ó, que chega, riscou. Ela cortou assim, ela cortou a calcinha com a tesoura também, que ela falou que foi ele, rasgou a roupa dela. E eu acho que, porque ela é capaz disso. Isso aí eu posso te afirmar que ela é capaz. Eu creio que ela não deve ter inventado, não, sabia? Porque não tem como você estar na sua casa, passar uma pessoa, não, você vai me estrupar aqui, tô cozinhando a panela de feijão, eu me jogo ela toda em mim, jogo em você, você corta meu cabelo, né? Enfim, não tem lógica uma coisa dessa, né? Eu tenho comigo que ela foi vítima. Só se ela fosse louca, porque deve doer demais. Tinha uns machucados nela assim, grandão. Sabe quando você morde a pessoa, que fica o sinal do dente assim, que você morde com muita força? Ela não dava conta de fazer isso, não. Um homem negro, muito alto, eu lembro que ele era bastante alto, assim, uma altura considerável, magro, e aquele tipo bonachão, de andar meio arrastando a sandália. Mas ele nunca me pareceu uma pessoa que tivesse alguma periculosidade. Pelo contrário, ele parecia uma pessoa tranquila, ele andava devagar. Todos têm, eu mesmo tenho pavor, sabe? Quando eu vejo ele, eu procuro desviar. Se tiver uma rua pra me entrar, eu entro e não passar perto dele. A não ser isso que aconteceu, eu não posso falar pra você que ele é um bandido, que ele é um criminoso, que ele é um estrupador, nem nada. Pra mim, o Nego Vila, pra mim, foi sempre uma pessoa boa. Ele era um cara, tipo, muito brincalhão, ele tinha um gênero de fazer desenhos. Inclusive, eu tenho mais ou menos uns 200 desenhos que ele fazia aqui, com vários personagens, assim, a coisa mais inédita, assim, rapidinho, ele com lápis. Ele fazia vários desenhos, tudo com personagens diferentes, casas e tudo, assim, com a cabeça dele, assim, muito rápido, pintava com a maior perfeição. Um cara, assim, muito culto, gostava muito de ler a Bíblia, de ler livro. Inclusive, ele chegou a ler um livro aqui dentro, que eu tenho esse livro que ele me deu para me ler também, Esquadrão da Morte. Eu tenho esse livro comigo. O Nego Vila era um bêbado, eu acredito que ele ainda é vivo. Ele teve preso por conta disso, de vez em quando ele estava preso. Ele, sabe aquela pessoa que você não sabe se ele é bêbado, se ele é doido? Esse é o Nego Vila. A mãe dele é uma pessoa que, parece que são 7 irmãos ou 9. Mas tudo tem uma personalidade de bebê, não são pessoas que têm responsabilidade de trabalhar. Inclusive a velhinha que sustenta praticamente, ajuda a todos, ajuda a cuidar dos netos e tudo, você entendeu? Agora, o que acontece? Meus filhos toda a vida ficam jogados, porque eu tenho que sair para trabalhar. Como é que eu não tenho 2 pensamentos, ficar aqui e ficar lá. Eu nunca arranjei ajuda para dizer, não, a senhora tem uma cesta básica todo mês para a senhora inteirar o dinheiro da senhora para a senhora não trabalhar. Isso eu reclamo, eu falo mesmo. Eu pago água, pago luz, pago coisa de funeral, tudo eu pago. Como é que eu posso falar que eu vou olhar meus filhos? Eu não estou olhando. Quem está olhando para mim é Deus, né? Primeiramente. Eu não falo que eu estou olhando. Trabalho aqui o dia todo. Eu saio daqui 5 horas, 4h30. Eu estou com 64. Aqui agora está seco, tá bom. E quando está chovendo é a mesma coisa. É 60 centavos a PET, a coisa. A gente tem que ajuntar. Eu sei fazer de tudo, eu sei cozinhar, eu sei lavar, eu sei passar. Eu quer servir, eu capino, olha aqui minhas mãos, ó, como é que tá de calo. Pela convivência que eu tive com ele aqui dentro, que a gente passou um tempo aqui junto aqui dentro. Ele chegou aqui, o crime que ele caiu aqui em Alexandria, que ele cometeu, foi um estupro, né? Ele caiu aqui com estupro, certo? Sendo acusado de ter estrupado uma mulher, né? E foi condenado. Que houve um caso com a própria irmã do Nego Vila, de um preso, estrupou a irmã dele e esse preso ficou preso aqui dentro, junto com a gente e ele aqui, você entendeu?
E a coisa assim, mais indiferente que a gente achava é que ele se dava super bem com o cara que estrupou a própria irmã dele, certo? A gente ficava nessa cela e o cara ficava na outra cela aqui. Mas acho que pelo fato de eles ter um artigo do mesmo do cara, eles dois não havia conflito aqui dentro, não havia nada, eles viviam aqui dentro normal. Um cara que estrupou ela. Ainda está presa ainda. Acho que tá, porque a lei aqui, ela não, para mim ela não vale nada. Eu sou muito sincera, sabe? Eu já sou revoltada da minha vida, eu falo mesmo, sabe? E eu falei pro juiz que eu ia matar ele, ia mesmo. Mas como a polícia não deixou, já tinha acolhido ele, eles não deixou. Eu falei assim, um cara desse não precisa ir para a delegacia não, pode deixar ele aí mesmo, que eu liquido ele. E se meu filho fizer uma coisa dessa, assim, e eu saber a verdade que foi coisa, pode fazer a mesma coisa. Ela levou ponto, fez vários tratamento. Eu acho que isso aí juntou tudo, né? Porque eu acho que ela ficou pensando que ela não podia casar, né? E foi juntando essas coisas, sempre ela camava, dor de cabeça, nervosa, assim. Eu ficava triste, eu falei assim, Valquíria, não fica triste não, bobo. Foi na hora, você arranja um casamento bom. Tem rapaz que não importa com isso, não. Tava na casa da vizinha, o cara puxou ela, rasgou a roupa dela toda. Porque não é porque é minha filha, não, que ela andava muito bem arrumada. E a roupa dela faz gosto eu dar para os outros, sabe? Só roupa boa. Porque para isso eu trabalho só para ela. Ela morreu de repente. É coração. Porque meu filho, que trabalha lá no São Marcelo, o porco mordeu ele. Eu acho que ela ficou impressionada e morreu. Aqui dentro ele era obediente. Não desacatava os policiais, tudo que você mandava ele fazer, ele obedecia, certo? Calmo, não tinha risco com os outros detentos. Super calmo aqui, obediente, 100% do comportamento dele aqui. Os outros detentos chegavam aqui novato, não poderia colocar junto com ele, porque ele estuprava. Ele estuprou vários aqui, mas o comportamento 100%, obediente. O sol nosso aqui é todos os dias, às 10 horas da manhã, a gente somos fechados meio-dia, a gente tem 2 horas de banho de sol aqui. Durante o dia. E a vida que a gente leva é essa aqui, todos os dias. Ele disse que é um exame que faz, tipo um corpo de delito, né, que faz, e não foi feito. Chegou lá, trataram pouco o caso, sabe? No dia seguinte foi que ela me falou, tá? Aí eu cheguei, que aí viemos pra delegacia com ela, né? Aí cheguei aí, eu falei assim, a promotora virou pra ela e falou assim, até a promotora não, era uma escrivã, né, que tinha na época, falou assim, fizeram exame nela? Eu falei assim, não sei. Eu falei assim, fizeram exame? Ela falou assim, não. O médico chegou, mandou que eu fosse pra casa tomar banho. Ela foi e veio pra casa tomar banho. Quando, né, ela me contou isso na manhã seguinte, eu falei, poxa, mas a médica não te analisou ginecologicamente para fazer o laudo de estupro, do atentado violento ao pudor. Aí, porque ela alegava, inclusive, que ele tinha machucado, ferido com os dedos o ânus dela, né? Aí eu falei, poxa, isso tudo deveria ter sido feito na hora, né? Aí ela falou, não pediu para me avaliar em nada. Eles apagaram os vestígios, mandou ela tomar banho. Sendo que a obrigação do médico, quando qualquer pessoa chega no hospital, é coletar o material, fazer o exame local, independente de ter requisição, para fazer laudo para a polícia ou não. Compareceu ao hospital dizendo que foi vítima de estupro, foi atendida, mas não trouxe nenhum documento nos autorizando a fazer um exame de corpo de delito. Tá? Porque a gente só pode fazer um exame de corpo de delito mediante a determinação do juiz. Porque no momento na delegacia não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém para expedir. O delegado não estava lá para assinar mais o termo de compromisso dos peritos, encaminhar ela formalmente. Na verdade, ela recebeu um atendimento médico, né, no pronto-socorro. Ela foi medicada e no dia seguinte ela retornou com o pedido do delegado ou da delegada, não me recordo bem, para que fosse feito o exame de corpo de delito. O laudo dizia que todos os quesitos, quase todos, houve conjunção carnal, relação sexual, não é possível saber, alguma coisa assim, não é possível detectar. E todos os outros quesitos que seguiam, prejudicado. Nada grosseiro, né?
Posteriormente, não tem nada. Ó. Anteriormente, alguma coisa aqui, escoriação na face e braço esquerdo. Da proporção das fotos que estão aí. Teria que ter mais coisa. Né? E aí isso não ia passar sem marcar, porque aí a responsabilidade é nossa, né? Não pode deixar sem ter. Até porque se tivesse raspado a sobrancelha, teria que ter aqui. Porque tem essa história de raspar a sobrancelha, não tem? E cabelo, não tem nada disso aqui. Eu não sei o porquê que a médica que atendeu a Deuseli tomou essa atitude de pedir para Deuseli retornar à casa, tomar banho, para depois fazer o exame. Porque os exames é o que ia mais me ajudar, né? Pela ignorância, e não houve pancada. Eu queria que pelo exame dava para favorecer, né? Fica vestígio, né? Da relação, né? Conjugal com a pessoa. Nada disso não houve. Ela me procurou na delegacia me relatando que desse estupro, né, ela tinha ficado grávida. Aí eu pedi a ela que viesse aqui na promotora, a doutora Márcia, para ver o que poderia ser feito. Ela olhou para mim e falou assim, já começando a chorar, a justiça pode me ajudar, não pode? Eu não quero ter esse filho, eu não tenho condições de ter esse filho, eu não tenho família. E eu quero estar no lugar de responsável dela, perante a justiça, entendeu? Porque na época ela não tinha 21 anos ainda, né? Todo dia que eu chegava no fórum, todo dia, a primeira pessoa que eu via era ela. E se eu chegasse 7 horas da manhã, ela estava lá. Se eu chegasse 7h30, ela estava lá, sentada num banco que tem uma sala de espera, antes do corredor, assim, ela estava sentada. Aí um dia eu olhei para ela e falei assim, olha, Deuseni, é o seguinte, eu não estou conseguindo um hospital para fazer. Arruma sua mala e amanhã, 7h30, você me espera aqui na porta do fórum, que nós vamos lá em Anápolis. Aí eu fui conversar com o diretor do hospital. Ele falou para mim que não fazia essa interrupção da gravidez, não tinha como. A não ser que algum médico aceitasse, se a justiça estava dizendo que podia. Aí eu comecei a conversar com todos os médicos do hospital, de um a um por um. Fui no médico, ele falou assim, doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora não perder tempo, a senhora não vai conseguir isso aqui dentro, não vai. Porque a senhora está querendo que a gente aperte o gatilho, e ninguém vai apertar o gatilho. Se ela chegar aqui em processo de abortamento, a gente faz a curetagem, que é o que acontece com todas as mulheres que chegam aqui. Todas já chegam com o processo de abortamento já iniciado em casa. Então, eu aconselho a senhora isso, ela faz o processo de abortamento em casa e a senhora traz ela já desse jeito que a gente termina. O médico que atendeu aconselhou que ela não devia fazer o aborto, esperasse nascer, que tinha instituições de caridade para amparar essas crianças, que ela não devia fazer esse aborto. Mas ela, por tudo, ela não queria esse filho. Até que eu cheguei no médico desse mesmo hospital. Ele ficou muito sensibilizado quando ele viu a tortura que ela passou. Eu faço, mas com uma condição. A senhora tem que trazer para mim uma autorização da juíza que deu a sentença. Mas não precisa, mas eu só faço desse jeito, porque não precisa mesmo. Ele falou, agora eu quero uma anuência do Conselho Regional de Medicina. Eu falei, doutor, não precisa. Não, mas assim, só desse jeito que eu faço. Vim a Goiânia, fui ao Conselho Regional de Medicina, falei com o presidente do conselho. Ele falou, doutora, eu vou mostrar para a senhora uma coisa, chama Código de Ética Médica. Então, se o médico não quiser fazer, ninguém obriga. Mas se a senhora está dizendo que está tudo legal, ele pode fazer. Isso, as semanas foram passando e ela internada. Eu voltei ao hospital, encontrei com ela na cama lá, com aquela roupa branca. E aí, Deuseni, os médicos falaram? Não, falaram que não chegou nada ainda, que o remédio não chegou. E o remédio nunca chegava. Deram um remédio para ela, mas não era o remédio certo, entendeu? Deu para ela o remédio para ver se ela se conscientizava e não quisesse mais abortar, né? E eu ia lá e ela falava, vocês estão me enrolando, que eles não estão me dando remédio, estão me enrolando. Eu procurava o médico.
O médico disse, não, só tem que ter paciência, tem que ter paciência. Até que foi um dia que mandaram ela embora. Depois eu ouvi dizer, né, que, é claro, esses hospitais públicos têm assistência, assim, visitas de igrejas, de entidades sociais, e que ela foi muito pressionada a não concretizar esse aborto. E logo que ela soube que estava grávida, também ela sumiu da cidade, ela não estava mais comigo. Mas eu sempre procurava saber dela para ver como que ela estava, você entendeu? Daí eu sumi da cidade, nunca mais eu a vi. Então, um dia que eu voltei no hospital, já daí, não me lembro, umas 3 semanas talvez, que ela já estava internada, na portaria me falaram que ela não estava mais internada. E eu perguntei, mas para onde ela foi? Não sei, o rapaz mostrou aqui o livro dela, assinatura, saída, dia tal. Saiu, sumiu, rumo ignorado. E passado aí uns meses, comprei o jornal e eu vi na capa chamada assim, Mãe mata bebê afogado em banheira. Deuseli Vanines era uma pessoa, quando eu conheci, muito carente, muito pobre e de aparência muito humilde. Eu a conheci pedindo favores na porta da minha casa, com uma criança doente nos braços. Trabalhadeira que ela era, aciada, sabia fazer tudo. Bem morena, bem escura, magra, de cabelo nem ruim, nem bom, sabe? Negra, né, uns traços assim bem característicos de negra mesmo, muito descuidada. Ela tinha um olhar de quem não estava aqui. Ela era bem magrinha, bem mirradinha, começava baixo, a voz fininha, de maneira delicada, ela não alterava a voz em hora nenhuma. Uma negrinha assim, não era feia demais, mas não era bonita, era uma pessoa assim, morena, bem morena, mais para banda de preta. O que ela contava era que ela tinha sofrido esse estupro, né? E que desse estupro nasceu a Fernanda. Era bonitinha, mais clarinha, bonitinha demais a menina. Todo mundo queria a menina, ela não dava. Ela tinha um ciúme danado da menina. Me falava que, inclusive, ela teve internada no hospital municipal aqui em Anápolis para abortar essa criança, porque, pela lei, ela tinha todo o direito de fazer isso. Só que ela ficou 8 dias, diz ela, tomando medicamentos, mas não conseguiu abortá-la. Ela estava deitada, os pés para dentro da sala e metade do corpo para dentro, metade para fora, nua, com uns cabos de fio do ferro passar roupa, ela cortou e amarrou os pés. E nas mãos ela embrulhou a carcinha. Eu falei, cadê a menina? Ela disse, eu não sei, mas acho que os malandros acho que levaram para o banheiro. Que eu cheguei no banheiro da área, a menina estava morta, de bruços, dentro da banheira. Apertou ela, ela disse, não fui eu. Aí a delegada veio e pegou até um fio de um ventilador. Quando a mulher jogou o fio lá e falou para ela, vou dar um choque, não sei o que você conta. Ficou aí que ela confessou que tinha matado a menina. Ao chegar no local, notamos que o pessoal, a vizinhança, os curiosos, todos estavam muito aflitos. E já nos informando que havia um bebê que estava morto numa banheira dentro da residência. E que havia uma pessoa que estava em pânico e que estaria amarrada, essa pessoa. E quando nós fomos até o local, para o banheiro, percebemos que realmente havia um bebezinho morto, uma banheira cheia d'água. E a casa estava toda revirada, várias mechas de cabelo, segundo ela, seriam os bandidos que teriam cortado o cabelo dela. A casa estava tudo bagunçada, ela jogou os trem tudo no chão, uns livros, trem dos meninos, e ela pegou uma tesoura, cortou o cabelo por toda a banda. Diz que a hora que ela carcou a menina na água, diz que a menina gritou.
para mandar ela fazer escola. Aí ela confessou que fundou ela 3 vezes na banheira. E que aí disse que ela ainda gritava mamãe, grudava nela. Quando eu cheguei na minha casa estava toda de pé para cima. Uma coisa que até os móveis tinham saído um pouco do lugar. Eu não sei como foi capaz de fazer aquilo. Só ela e a Fernanda dentro de casa naquela hora. E só estava a casa cheia de gente, essa bagunça toda, Deuseli sentada no sofá em prantos. E a Fernanda não estava mais lá. O período que ela esteve internada no presídio, ela consumia, ela era usuária de em torno de 5 tipos de remédios controlados, dentre eles 2 anticonvulsivos. Ela tinha visões, ela conversava sozinha, tinha noites que ela não dormia, ela ficava noites e noites sem dormir, ela via vultos e constantemente ela tinha crises convulsivas. Ela era uma pessoa assim calma. Até ela arrumaram um companheiro dela aqui, né? Aqui na cadeia. Divino. Aí depois ela faleceu. Ele faleceu, né? Diz que ela faleceu também, né? Ela deixou ter uma criança. Divino era um preso trabalhador demais. Praticava os pequenos furtos, sempre muito embriagado. Esse romance, que nasceu dentro do presídio, ela começou a se adaptar ao sistema prisional. Por quê? Porque ela sentiu que ali ela não estava mais sozinha. E ela começou, então, a sentir sintomas, tonteira. O que aconteceu? Nós levamos ela no médico e foi constatada uma gravidez. Só que o que nos surpreendeu é porque nós estávamos achando que ela tinha ficado grávida dentro do presídio, mas não foi. Ela já estava grávida. Eu acredito até que aproximadamente grávida de uns 3 meses. Pelo que eu me recordo, no julgamento da Deuseli, compareceram algumas pessoas ligadas à casa da gestante, onde ela ficou algum tempo, foi onde ela aguardou o julgamento. Então, pessoas ligadas ao movimento Pró-Vida vieram para assistir o julgamento. Mais ou menos uns 2 meses antes dela cometer esse crime, ela já vinha avisando que ela ia matar uma criança dela. Eu estive conversando com a vizinhança na época, só que o pessoal parece que na época não levou a sério, achou que ela não tinha coragem, né? Até que aconteceu. De vez em quando dava umas loucuras nela aí, ela saía correndo aí na rua, teve um dia que pegaram ela com um monte de garrafa na mão, né, pai? Até meu pai foi. Eram essas crises que dava e falava que era o demônio que tinha pegado ela, era os papos que via falar, era esse. Ela podia estar olhando televisão, de repente a Deuseli só dava um grito e caía. Ela falava assim, coisas estranhas, uma voz irreconhecível, que não era a voz dela, entendeu? Ela se mordia todinha, ela arrancava cabelo da cabeça. Agora, eu fui chamado para ir na casa da Madalena, porque Deuseli estava lá, e ela estava com um comportamento estranho. Eu sei que ela foi levada para o exorcista da diocese, né? Então, eu acho muito difícil saber se é espiritual, psicológico ou até neurológico. Pode ser um pouco de tudo, né? Ela fica à mercê de uma série de mitos, né? Levam para um terreiro de Umbanda, tem essa história que elas vão lá para tirar o espírito dela, porque depois do estupro é que ela começa a ter convulsões. E todas as vezes que ela dava crise, ela falava, igual disse pra você, ela falava em outra voz, e essa voz dizia que tinha matado a Fernanda e que também ia matar a Deuseli. Eu acredito que essas vozes chegam através do demônio mesmo. Eu acho que não há outra explicação. 95% eu acho possível. Porque eu convivi com ela,
debaixo do meu teto, 24 horas por dia, e várias vezes eu presenciei cenas da Deus Eli que era coisa sobrenatural. Aparentemente eram crises epiléticas, né? Eram tidas como epilética. Mas eu tive a oportunidade de presenciar e perceber que havia uma grande diferença entre crise epilética e a crise dela, que, segundo o entendimento da igreja, aquela crise não era crise epilética, era uma crise de possessão diabólica. Por incrível que pareça, aquelas coisas que aconteciam na Idade Média ainda acontecem, né? As pessoas, muitos veem como uma pessoa que está endemoniada, né? E não como uma doença. Numa dessas crises dela, eu assisti à prática de um exorcismo. Em Anápolis, nós temos conhecimento de alguns casos. Eu mesmo, como bispo, cheguei a autorizar os padres que quisessem, vejam bem, se preparassem para isto e recorressem ao bispo para ter licença, a fazer um exorcismo, digamos, um exorcismo público, uma vez por semana na diocese. E em casos particulares, é claro, ele precisaria de uma autorização para isto. Eles tinham claramente, assim, a convicção de que o ato que ela cometeu, ela não estava em si, ou seja, teria sido um ato demoníaco, alguma coisa nesse sentido. Tanto que a defesa, que foi patrocinada por uma advogada indicada pelo movimento, baseou-se nesse aspecto. Inclusive, apresentou como uma das teses defensivas a negativa de autoria, ou seja, não foi a Deus Eli quem matou. Então, ficou parecendo que ela estava querendo fazer uma simulação, mas não, ela estava ela estava recompondo a cena, numa situação bem neurótica, bem histérica mesmo do que ela tinha vivido. Por que a Deus Eli matou Fernanda? Uma conjectura possível seria o seguinte: o fato que se descobriu bem depois de que ela já estava grávida e que essa criança que ela estava esperando talvez fosse uma criança desejada, ao passo que a outra, além de lembrar todos aqueles problemas que ela viveu anteriormente, acabava se constituindo num problema para o futuro também. Segundo o entendimento da igreja, era o demônio, era posse. Era posse. Pelo que eu vi e presenciei, estou falando do que eu vi, né? Eu acredito até nessa tese de que ela estava possuída mesmo. Então, o que acontece? Ela mata essa criança e vai para a cadeia. Aí a comunidade fica toda, Deus Eli matou a mãe que mata. Que mãe? Ali não tinha mãe. Ela até queria ter esse sentimento. Eu acredito até que ela tivesse essa coisa desse sentimento corrente. Mãe. É que nós, desde o começo aqui do governo da diocese, nos interessamos muito, já era uma preocupação minha anterior, pela defesa da vida. E, de modo particular, evidentemente, preocupados com a possibilidade de uma lei do aborto que acabasse por transformar o Brasil não sei, eu diria quase que no morticínio de crianças, porque, afinal de contas, é isso que acontece. E, então, aqui estávamos já com a pró-vida organizada. Depois, então, quando vimos que não adiantava nada orientar se a gente depois abandonava as pessoas, a criação de uma casa da gestante, chamada Casa da Gestante. A Deus Eli ficou presa até o dia em que internou-se para dar à luz. Deu à luz, aí que surgiu o problema efetivo. Ela recebeu alta do hospital
e teria que voltar para a cadeia pública para aguardar o julgamento. Foi nesse momento em que a advogada da Deuseli, né, a defesa da Deuseli, conseguiu, na casa da gestante, que é ligada ao movimento Pró-Vida, uma vaga para que ela ficasse até a data do julgamento. Afinal, sempre que há um estupro ou então um caso desses, a única realmente inocente é a criança, porque essa aí, afinal de contas, é o fruto de um erro, de um desespero, de uma malícia qualquer. Ela virou uma peça de um jogo de interesses, porque a igreja queria trazê-la como bandeira de um movimento não aborto. Não pode abortar, né? Aí coloca uma grande responsabilidade numa pessoa que já estava super fragilizada. Mas isso foi possível em razão dessa questão da dificuldade que ela teria de ficar com essa criança na cadeia pública. Quando nasceu a filha da Deuseli, ela não havia sido julgada ainda, ficou na casa da gestante até a data do julgamento. Pela própria circunstância de ter sido constatado que ela tinha problemas mentais, ou seja, uma perturbação da saúde mental, surgia, evidentemente, essa discussão, se ela teria ou não capacidade de cuidar dessa criança. Nesse meio tempo, a Deuseli morreu, e aí teve que se dar uma outra solução, que foi a adoção da criança. E ela saiu da casa da gestante, a gente fez uma proposta para ela ficar na casa da gestante com a gente, que a gente pagaria um salário para ela. Mas ela preferiu sair porque ela ia morar com um rapaz que ela conheceu no presídio. E na época ela saiu, o juiz, o doutor Adriano, deixou a criança dela na minha responsabilidade, minha e do Frei Rui. E ela saiu, por certo tempo ela voltava, ela ia sempre lá visitar a criança. Às vezes até dormia, eu permitia que ela ficasse dormindo com a criança, ela dormia, depois ia embora para casa dela. A igreja cerca, coloca numa redoma. Aquela redoma onde ela vai passar o resto da vida dela, não vivendo, mas deixando que vivam por ela. Agora você vai ficar numa instituição. Será que ela gostava dessa instituição? Será que ela quis realmente perder o segundo filho dela para outras pessoas? Um dia eu recebi um telefonema que ela tinha passado mal, ela estava grávida de 5 meses novamente. Recebi um telefonema que ela estava na UTI do Hospital Dom Bosco. Foi solicitado para nós, por telefone, uma vaga do Hospital Espírita de Anápolis, que é o hospital, o sanatório, e para uma paciente que estava fazendo crise convulsiva. E aí a Deuseli chegou para nós. Então, chegou uma moça grávida, em crise convulsiva, né? Mais ou menos 6 meses, que depois a gente descobriu exatamente de quanto estava a gestação, né? E então, assim, ela ficou muito confusa, muito agitada, ela falava palavras desconexas, frases desconexas. Não podiam sedá-la por causa da gravidez, não podia sedar ela. Então, ela ficava o tempo todo confusa, se debatendo. Sim, então teve uma história de um padre da cidade nossa lá, que ele é um padre que luta contra aborto. E, assim, ele ficou sabendo do caso dela, né? Então, ele foi até nós para tentar ver se tinha alguma possibilidade de tirar o feto. A polêmica que gerou, na realidade, foi, eu me lembro bem, no pós-morte dela. Porque até então, esse padre, eu não me lembro dele ter ido lá. E questionou por que não se extraiu o feto. Porque ele podia ser viável, podia nascer, o padre questionava que ele tinha que ser batizado. Não se podia deixar morrer uma criança, vamos dizer assim, sem batizar. Ele dizia. Foi, assim, bastante... Ele ficou bem em prol disso, procurou ajuda, foi até a justiça e tudo, mas infelizmente acabou o feto na óbito e ela também, né? Olha, ela ficou por mais de uns 15 dias lá na UTI. Mais de uns 15 dias. Quando foi chegando mais para a época dela vir a óbito, as crises dela eram frequentes. E entrava com medicação, mas não adiantava nada. Pessoalmente, no meu modo de pensar, não era demoníaca, não era demônio. Era patologia mesmo. Era doença. Passou-se um tempo, eu fui saber da Deuseli internada na UTI.
foi quando eu fui vê-la, e aí ela estava completamente assim, minha lembrança dela na UTI é de uma pessoa num extremo sofrimento, mas mais pelo quadro realmente que ela estava vivendo. É um quadro, na minha opinião, assim, era um quadro séptico, porque ela tinha reações assim de confusão mental, não, parece que ela não enxergava, muito inquieta, era um quadro muito triste. Nem ela me ajudou, nem ajudou ela, e fez e destruiu 3 vidas, né? Aí estragou minha vida, estragou a vida dela, estragou a vida da criança. E que eu acho que se tivesse sido feito na hora que ela estava com vontade, não teria morrido dentro de uma cadeia. Ela é uma total vítima, total, do sistema, da violência sofrida por ela, por tudo. Não, ela matou a filha dela porque ela é um mau caráter. Ela deve ter ou ela é louca, ou ela é muito à toa, viu? Ela não tem um pingo de caráter. Ela tinha o direito de ter tirado essa criança. Não tirou e agora matou. Questiona-se: ela teria o direito de matar a criança? A minha resposta: não. Se tivesse feito o aborto, seria uma atitude lícita. A criança nasceu, não tinha mais o direito de matar essa criança. O que ela estava matando? Era a filha ou era aquela situação que ela foi vítima? Creio que esse tempo valeu a vida dela. Se depois ela vai matar a criança num momento de desespero, pode dizer que a responsabilidade dela foi muito pouca. Será que essa morte dela, esse quadro dela, foi em razão de quê? Até há que se pesquisar quanto esse corpo não quis morrer.